E aí, pessoal, a garantia de Carlos Amodeu, CEO do Grêmio. Um assunto fundamental para o encaminhamento da temporada. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Alma Gaúcha, bombas de chimarrão, parceiro licenciado oficial do Grêmio. Aqui, sempre que você comprar, saiba que você estará ajudando o tricolor. Em todos os supermercados, vendas, tem Alma Gaúcha, bombas de chimarrão. Aqui ajuda ao tricolor. Alma Gaúcha, está aqui a solução. Gente, Carlos Amodeu falou à Rádio Bandeirantes na tarde desta quinta-feira. A entrevista, ela parte de uma pauta que é uma pauta recorrente do torcedor do Grêmio. É o que o Grêmio está desenvolvendo de ações para diminuir o custo dos ingressos. E aqui existe um erro que a gente precisa avaliar também. A gente fala do preço dos ingressos como solução para os problemas em Porto Alegre. Só que, em outros lugares do Brasil, os preços são maiores do que são praticados aqui, e aqui o público não está correspondendo. Nós temos, por exemplo, o que está acontecendo com o jogo do Vasco da Gama no final de semana, que vendeu todos os ingressos. O jogo passou por Maracanã, vai botar mais de 60 mil torcedores contra o Cruzeiro. Vasco que também está brigando com o Grêmio ali na zona de cima. O Cruzeiro tem jogado no Mineirão e tem também colocado grande público. E curiosamente o Bahia da mesma maneira, o ingresso tanto do Vasco como do Bahia, como do Cruzeiro, tem em média um número maior do que o praticado pelo Grêmio. O que merece uma reflexão mais ampla, mas é preciso posicionar a verdade. E a verdade não passa pelos ingressos. O Grêmio tem conseguido praticar, tem conseguido fazer boas ações. Não é o ideal, claro que não, mas a questão é um pouco mais complexa, um pouco mais abrangente. Carlos Amodeu falou, colocou mais ou menos o nível de negociação que ele tem, disse que tem cobrado a Arena algumas situações que foram muito criticadas pela Arena, criticadas pelos torcedores em relação à Arena no último jogo, como banheiros, como um telão desligado, enfim, algumas situações que não estão sendo muito bem tratadas pela gestão. O Grêmio está atento e está cobrando, e isso foi a origem da pauta. Mas em determinado momento, Matheus Dávila e Ribeiro Neto começaram a montar perguntas de ordem financeira do Grêmio. Por quê? Que isso me parece fundamental e por que a origem do vídeo, a garantia de Carlos Amodeu. Porque em determinado momento, todos ficaram muito apreensivos com relação ao que aconteceria no futuro do Grêmio. O Grêmio, que a gente sabe, perdeu receita, o Amodeu falou sobre isso, falou que o Grêmio faturava mais de 450, rapidamente perdeu muito. Ele tem tentado equacionar lá com ferramentas importantes, o Grêmio tem conseguido cumprir as suas obrigações, e aí veio a pergunta que é definitiva. Como vai fazer para pagar os salários até o final do ano? E essa é uma pergunta forte, difícil, por quê? Porque a gente está vendo também o lado internacional, que mesmo na Série A não conseguiu pagar os salários, ou no caso o direito de imagem de alguns jogadores em dia. E gerou inclusive um conflito aí que tomou manchetes nacionais, né, que foi a greve dos jogadores do Inter com relação ao trabalho, já que estavam atrasados. E aí vem a garantia de Amodeu. Em determinado momento da entrevista, quando perguntado, ele disse: nós tivemos um desencaixe financeiro no mês de dezembro do ano passado. Resolvemos rapidamente e estamos garantidos até dezembro. Ou seja, aquela ideia que o Grêmio poderia correr riscos no mês de julho, ela já foi equacionada. Ele falou em ter que vender, ele falou nisso, falou que o Grêmio vai respeitar a parte técnica, não vai abrir mão, por exemplo, de jogadores que estão hoje no time principal, não vai vender esse jogador, mas já tem o plano B em caso de não vender. Pode ser através de empréstimos bancários, talvez sim, mas o fato é que o Grêmio, do ponto de vista administrativo e financeiro, já tem a solução para não
ficar devendo salários ainda já a partir de julho, que era algo que preocupava o próprio Grêmio, né? Porque isso não sai de outro lugar senão do próprio Grêmio. O Grêmio mesmo disse, olha, até julho a gente está garantido, depois nós vamos ter problema. Pois a Amodeu já resolveu depois, não se sabe, não falou se foi por empréstimo bancário, mas garantiu que o Grêmio não sofrerá nenhum tipo de problema no que tange ao pagamento das obrigações salariais com os jogadores do Grêmio até o final da Série B. E essa, para mim, é uma notícia muito boa. Talvez uma notícia muito mais importante do que contratar A ou B. Por quê? Porque não existe jogador pior do que a falta de salário. Não existe. Todos os ambientes que administrativo e financeiramente não são solucionados no futebol, eles se tornam grandes bombas relógio. E a verdade cada vez mais se posiciona assim. Quando a gente vê ambientes que não estão bem, tu vai olhar lá no fundo e tu vai ver que tem ou porque não pagou uma luva aqui, ou porque não conseguiu cumprir uma obrigação aqui, e as coisas vão ganhando, e aí vira uma bola de neve, e isso termina como termina. Eu não estou dizendo que isso é solução para dentro do campo, e eu não estou dizendo também que o Grêmio não é um problemão dentro do campo, porque uma das perguntas foi exatamente como gastou mal. Como gastou mal. E isso também, obviamente, passa, e essa é a grande crítica que todos fazem. O Grêmio montou um trabalho tão incompetente que mesmo pagando, mesmo em dia, mesmo conseguindo organizar administrativo e financeiramente o clube, nós tivemos o revés que tivemos. E essa é uma questão que ela supera qualquer discussão que a gente possa ter. Mas o que é importante para a gente trazer dentro da nossa organização é que o Grêmio já sabe o tamanho do buraco e já sabe como vai tapar o buraco, e aí eu falo só administrativo financeiro. Podemos chegar no ano que vem assim? Claro que não. O Grêmio vai começar, e isso ficou evidente nas palavras do Amodeu, a ter que procurar bancos para resolver. Mas o fato de ter conseguido solucionar muitos problemas, pagando dívidas muito antigas, resolvendo também e diminuindo o custo bancário que o Grêmio teve durante muitos anos, hoje garante o Grêmio crédito. Garantindo crédito, tu garante pelo menos que essas obrigações serão cumpridas na data prevista, e em cima dessa realidade as coisas vão estar, pelo menos fora do campo, muito sólidas. Que o campo precisa, a partir daí, resolver. Chegar ali, ganhar os jogos, fazer o Grêmio voltar, para depois se começar a escrever uma nova história. Portanto, a garantia é a seguinte: o Grêmio não irá dever, em nenhum momento, salários nessa temporada. E essa é uma grande notícia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.